Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar do ano. É com muita alegria que a gente recebe aqui todos vocês. Espero que esse evento, essa nossa webinar, consiga contribuir para conhecer um pouquinho mais o CRM, conhecer como ele pode transformar muitos negócios e como ele consegue ajudar dentro da empresa de vocês através de um pipeline mais legal, um pipeline mais adaptável ao negócio de vocês. Meu nome é Gabriela, eu faço parte aqui do time da Make It Simple. Nós somos os parceiros oficiais da Monday aqui no Brasil. E hoje a gente vai conduzir um encontro super especial para mostrar como o Monday CRM pode transformar a forma como a sua empresa acelera as vendas, como vocês conseguem otimizar ainda mais um pipeline visual, um pipeline adaptável ao negócio de vocês. O pessoal está entrando aí, espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou explicar um pouquinho mais da nossa dinâmica, como vai funcionar hoje. Nós vamos fazer algo bem personalizado, a gente vai entrar agora com uma parte um pouco mais teórica, para mesmo mostrar para vocês todas as funcionalidades, mostrar como funciona o CRM. E a parte principal, vem hoje a Lara, para mostrar para vocês ao vivo como funciona. E no final, a gente abre para perguntas, vocês fiquem à vontade para conseguir verificar como pode ser, alguma dúvida, é só nos parar aqui que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem até o final. Garanto para vocês que vai ser um conteúdo bem prático, vai valer muito a pena essa uma hora que vocês dedicaram para ficar nesse webinar e depois no final a gente passa algumas novidades para vocês também, tá bom? Pode pular aí, Gabi. Então, pessoal, hoje é um encontro, é um webinar conduzido 100% por mulheres. Antes eu quero apresentar para vocês quem vai conduzir esse bate-papo hoje. Eu não sou comercial, meu nome é Gabriela, como eu já falei, eu não sou comercial e também não sou suporte técnico. Eu sou responsável por acompanhar os clientes da carteira, atingimento de metas, verificar a usabilidade e adoção da Monday aí na empresa, auxiliar em novos casos de uso, treinamentos, reuniões executivas, passar o ROI. Então, tem muitas pessoas que estão aqui na sala que já fizeram reunião comigo nessas 2 últimas semanas. Estou vendo aqui o Bruno, que acabou de entrar da Pisi4, tem bastante gente legal, o Alex, da Voxit. A gente fez algumas reuniões. Acredito que muitas pessoas aqui já receberam algum e-mail meu no decorrer dessas últimas semanas. Então, pessoal, quem ainda não agendou uma reunião comigo, quem ainda que a gente não bateu um papo, agenda lá, entra no e-mail, tem a minha agenda lá disponível para a gente bater um papo e eu conseguir verificar como eu posso fazer para ajudar um pouquinho mais a usabilidade na Amanda e aí na empresa de vocês, combinado? A gente tem também a Gabriela, minha xará, ela é responsável, ela é gerente de contas, então toda a parte de aumentar o número de usuários, parte de trocar de plano, verificar essa usabilidade de planos diferentes dentro da empresa de vocês é com a Gabriela. E também a gente trouxe hoje a Lara. A Larissa, ela vai conduzir toda a parte prática com vocês. Ela é a nossa consultora de implementação. Então, aproveitem bastante, tá? E no final, hoje, a gente deixa um espacinho para vocês fazerem perguntas. A gente trouxe mais pessoas aqui para ajudar no final a responder perguntas, perguntas mais técnicas. Fiquem à vontade para aproveitar o nosso encontro, tá bom? Pode pular, Gabi, por favor. Então, é aqui como vai funcionar hoje a introdução. A gente vai passar um pouquinho mais do contexto e todas as funcionalidades que tem dentro do Monday CRM para que vocês conheçam. E quando a gente passar para a parte prática, vocês já têm na cabeça tudo que a Lara vai mostrar. Então, vocês conseguem ter uma parte mais visual e fica mais bacana para vocês. No final, a gente vai abrir para perguntas. E, pessoal, do lado, vocês vão observar que vai aparecer um QR Code. Para que serve esse QR Code? Quem quiser agendar alguma reunião comigo, quem já é nosso cliente, não agendou ainda, marca lá no QR Code uma reunião para que a gente possa verificar como eu posso ajudar a empresa de vocês. E também, quem quiser gostou, Gabriela, gostei muito do CRM, mas eu gostaria de saber como ele pode ser implementado aqui na minha empresa de forma mais personalizada. Nesse QR Code, vocês também conseguem agendar uma demonstração do Monday CRM adaptável aí para a empresa de vocês, tá bom? Então, a qualquer momento, podem aí agendar. Às vezes, vocês têm algumas dúvidas que gostariam de tirar com os nossos consultores, com os nossos vendedores. Então, é bacana para a gente fazer alguma coisa personalizada para o negócio de vocês, beleza?
Pode pular. Então vamos lá, né, pessoal? Por que o CRM? Por que a gente precisa de um CRM visual? Qual que é a função? Porque hoje, cada dia mais, as pessoas procuram por um CRM visual. Por que é tão importante? E a resposta é simples, né? Porque as pessoas precisam, os gestores, a empresa precisa de uma visão clara, de uma visão objetiva e de uma visão que gere uma ação mais rápida. Então, que eu consiga observar números, que eu consiga observar como está toda a minha produção, todo o meu pipeline e conseguir ter uma ação rápida. A gente sabe que o mundo de vendas, né, o mundo de negócios, ele é muito dinâmico, então a gente precisa adaptar o nosso negócio cada vez mais para uma gestão baseada em dados. E o que o Monday CRM faz? Ele pensou em todas as etapas dos funis, os responsáveis, os gargalos, os prazos, e tudo isso de uma forma visual, para melhorar o acompanhamento, melhorar esse acompanhamento das metas, a tomada de decisão, e tudo isso com uma segurança maior de dados. E qual que é o melhor de tudo? É um CRM adaptável ao negócio de vocês. Ou seja, hoje a gente tem outros concorrentes, outros CRMs muito bons, mas que eles não têm essa adaptação. Eles são um CRM mais engessado e vocês, a empresa, precisa adaptar aquele CRM. A Monday é diferente. Vocês conseguem adaptar a Monday à empresa de vocês. Então, a gente tem aqui empresas de segmentos totalmente diferentes e todos esses segmentos conseguem usar a Monday porque eles conseguem adaptar ao que eles precisam, ao que eles realmente gostariam de ver ali na Monday e não algo mais engessado. Então, é essa a principal dor hoje que a gente encontra dos gestores de vendas. Não ter um funil, ter que ficar preenchendo várias planilhas ou vários CRMs diferentes. E isso a gente não tem na Monday, que é a principal vantagem que eu trago aqui hoje para vocês. Pode pular, por favor, Gabi. Hoje, pessoal, segundo alguns levantamentos, algumas pesquisas que foram realizadas, os gestores, os vendedores gastam mais da metade do tempo de trabalho deles preenchendo CRM, fazendo planejamento, viagens, e-mails, e o tempo que sobra é o que serve, é o que eles acabam utilizando para vender. Então, a Monday, ela tenta trazer uma forma diferente para que tenha otimização, tenha automações, para que os vendedores não percam tempo atualizando o CRM de forma manual, aquela demora, onde que gaste ali até 40% do dia dele com essas atividades administrativas. Então, além de um visual, um pipeline visual com indicadores, a Monday também ela vai trazer para a gente uma série de benefícios. Então, você consegue ter o histórico completo de interações com o cliente. Eu sou responsável pelo sucesso do cliente e eu sei a importância de a gente ter um histórico completo de tudo o que aconteceu com o cliente, desde o início, quando veio o lead, até o final, quando ele passa para a nossa base. Então, a Monday tem esse histórico, vocês conseguem adaptar para ter o histórico completo dos clientes. Automação de tarefas repetitivas, então, automatizar e-mails, automatizar tarefas que as pessoas precisam fazer manual, mas que a gente consegue colocar uma automação. Integração com ferramentas, isso é uma parte muito legal. Então, a gente consegue integrar com várias ferramentas, e-mail, WhatsApp, Google, o calendário. Então, assim, tem muitas ferramentas que você consegue otimizar e colocar ali dentro da Monday. Tudo isso, pessoal, vai tornar o time comercial da empresa, o time comercial de vocês, muito mais ágil, produtivo, centrado no resultado e centrado no cliente, que é o que as empresas hoje mais procuram. Então, o pessoal não vai precisar mais ficar preenchendo aquele monte de planilha. Eu já tive experiência com empresas que precisam preencher, eles vão lá, preenche uma planilha de Excel, depois precisa verificar lá no Power BI, precisa atualizar o CRM. Então, isso é muito moroso. E a automação, as integrações contribuem muito para que as empresas consigam otimizar e consigam vender mais e dedicar o tempo ao que realmente importa, vender e falar com o cliente, e não ficar preenchendo de forma manual CRM. Então, a Monday consegue contribuir muito e tem um pipeline muito visual para contribuir com vocês aí na empresa, tá bom? Pode pular, por favor, Gabs. E aqui, pessoal, é um pouquinho mais como funciona o nosso CRM na prática. Então, eu trouxe algumas funcionalidades. Eu converso bastante com o pessoal, falo, nossa, tem funções que a Monday tem que eu nem imaginava. É isso mesmo, pessoal. Tem muitas coisas que a gente pode utilizar.
Então, a gente tem um pipeline de vendas onde a gente consegue ter uma visão das oportunidades por estágio e acompanhar com clareza como que está cada etapa do funil. Isso é muito bacana. Então, a gente consegue também ter ali um CRM unificado, um CRM único, para fazer a gestão de lead. Então, centraliza e qualifica seus leads. Com o formulário, vocês conseguem colocar nota para essa qualificação, a origem, de onde veio, classificar já um responsável, colocar um prazo e conseguir acompanhar. A gente também consegue ali na central de leads ter uma base de contatos, então isso de uma forma organizada, onde todas as empresas, onde todas as pessoas conseguem acompanhar esse relacionamento. Follow-up inteligente, é bem bacana também, porque a gente consegue automatizar para que as pessoas não esqueçam de mandar, ou automatizar para enviar automático um e-mail, uma mensagem, analisar as aprovações de propostas de forma automática. Isso é muito legal também. E, por fim, o que as pessoas mais procuram hoje, as pessoas que eu conversei nessas últimas semanas, a principal dor é referente a relatórios e dash. Porque, pessoal, a gente precisa ter uma visão mais analítica, em tempo real, principalmente. Não adianta a gente ter dados de 2, 3 semanas atrás, com o mercado dinâmico que a gente tem. Então, é muito importante que a gente tenha um dash, tenha relatórios em tempo real para acompanhar ali a performance da equipe, acompanhar a performance individual das pessoas, acompanhar a receita. E como eu já falei para vocês, tudo isso de forma personalizada, de acordo com o negócio, de acordo com a empresa de vocês. Isso é bem legal e contribui bastante para as empresas que hoje estão utilizando o CRM. A Amanda, em 2025, ela tem investido muito, muito em CRM, então é um produto que vem muito forte esse ano. E quem tiver aqui a oportunidade, quiser conhecer um pouco melhor, é só escanear o QR Code, tá, pessoal? Que a gente faz alguma coisa personalizada para vocês depois. E a gente eu trouxe alguns painéis que o pessoal utiliza de CRM, então vocês conseguem observar que dá para usar de maneiras diferentes. Aqui a gente trouxe algumas sugestões, a Lara vai mostrar para vocês no final. Então, primeiro ali, captação e gestão de lead. O que que você pode fazer nessa parte de leads? Vocês podem automatizar as tarefas, colocar gatilhos nessas tarefas, enviar alertas, mudar os status automaticamente. Então, quando for dado ganho, enviar um e-mail, conectar, espelhar quadros, para ter uma comunicação maior dentro do CRM. Isso agiliza muito e também reduz o retrabalho aí na empresa, o retrabalho dos vendedores. Gestão de pipeline personalizada. Então, o pipeline ele é totalmente ajustado ao processo de vocês e você escolhe como você quer visualizar. Então, eu quero visualizar dessa maneira, dessa forma. Então, vocês conseguem adaptar também ao negócio de vocês. Comunicação com o cliente centralizada, isso é muito importante. Cada troca com o cliente, cada e-mail, cada WhatsApp, cada ligação, ter registrada para conseguir ter um único CNPJ, que a gente fala, né? O cliente tem que enxergar a empresa como um único CNPJ, e não como vários vendedores, várias pessoas do setor. É muito importante que a gente tenha essa comunicação centralizada em um só lugar e que todo mundo consiga ter acesso ao que foi falado com o cliente, isso é muito importante. Parte de painéis, então aqui na parte de painéis insights, é a parte de Dash, que é muito importante, então a Dash também é personalizada, vocês conseguem personalizar com o que vocês precisam em tempo real e conseguem ir acompanhando ali esses principais indicadores de vendas, acompanhando todo o pipeline de vocês. E a parte de experiência visual e organizada também, então manter os dados sempre atualizados, é uma plataforma muito fácil de usar e vocês conseguem, então, e dessa maneira, como ela é mais fácil, aumentando a adesão dos usuários. A gente sabe que quando a gente troca um CRM dentro da empresa, a gente tem umas pessoas que já são mais experientes, já estão acostumadas com o CRM, e quando a gente tem a troca, é difícil ter uma adesão, é difícil fazer com que as pessoas utilizem e utilizem da melhor maneira. A Mandei é uma plataforma mais fácil. Então, as pessoas conseguem ter uma adesão maior. E a gente tem algumas novidades também. Agora tem a Monday Academy. Quem fez reunião comigo essas últimas semanas recebeu o link da Monday Academy,
que é uma academia da Monday, onde as pessoas têm vários cursos disponíveis e eles conseguem fazer. Então, quem quiser, tiver interesse também, é só me chamar. E por fim, pessoal, integrações, isso é muito bacana. A Monday tem mais de 40 integrações, perdão, já nativas na API. E vocês conseguem integrar de forma muito fácil, em questão de segundos, com essas integrações nativas. E também tem a API aberta. Então, permite que vocês façam conexões com ferramentas que vocês já usam, sem complicação, de forma simples e deixando tudo dentro da Monday. Isso é muito bacana. Otimiza muito. O ROI da empresa aumenta muito. Então, é muito bacana que quem utiliza já o Monday, quem tem o CRM, quem não tem o CRM ainda, verifica essa parte de integrações, essas partes de automações, eu tenho certeza que pode contribuir muito aí na empresa de vocês. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, eu vou continuar explicando mais um pouquinho do que a minha xará falou. Então, eu sou a Gabriela Vasconcelos, eu sou Account Manager aqui na Make It Simple. Então, o grande intuito que a gente trouxe aqui para vocês é explicar de forma muito clara, primeiro a parte teórica, essa ferramenta que é o CRM. Então, quando a gente fala sobre CRM hoje dentro das empresas, o maior desafio das equipes hoje comerciais é manter o histórico do cliente sempre atualizado. Então, quando a gente tem uma série de vendedores, é sempre muito difícil, existe um desafio para que todo o histórico do cliente, desde que ele era ali um lead, até se tornar um cliente, né, fidelizado ali de base, e esse também fácil acesso. Então, na Monday do CRM, cada interação com o cliente, seja um e-mail, seja uma ligação, seja uma reunião ou seja um follow-up, fica registrado automaticamente em uma linha de tempo. Então, essa visão integrada, que é o que a Gabi Albergoni trouxe para vocês aí nos primeiros slides, ela elimina o retrabalho. Então, ela garante, de fato, a continuidade do atendimento, e permite que qualquer membro da equipe que esteja ali dentro daquele quadro, que tenha a permissão, né, entenda rapidamente o contexto de relacionamento. Então, mesmo que você não tenha participado das conversas iniciais, dos processos de negociações iniciais, então você tem essa informação bem centralizada e, obviamente, você evita que você precise conversar com a sua equipe, você precise chamar uma pessoa para poder fazer uma reunião, então tudo ali é realmente centralizado. Então, algumas soluções que a gente oferece dentro do CRM da Monday. Então, como a Gabriela falou, você tem uma integração nativa do Gmail e do Outlook, então você registra automaticamente ali os seus e-mails, as suas conversas. Você tem uma linha de tempo, né, de atividade para o lead ou para essa conta. E você tem atualizações automáticas e manuais de status e também tem, através dessas automações, os gatilhos para as próximas ações. Então, é sempre muito importante, como a gente vê aqui no quadro, você tem a gestão de pipeline, né? Você tem a operação de receita e o processo de pós-venda. Tudo isso unificado, você ramifica dentro do CRM exatamente aquilo que você precisa fazer para os próximos passos. E eu queria trazer também uma informação importante que está aqui bem do ladinho, que é o Monday Service. Então, quando você tem todo o seu processo de vendas verticalizado, o Monday Service ele vem para poder fazer a continuidade desse atendimento do cliente ali no final, que é o tratamento, né? Que é o suporte ao cliente. Seja se você tem uma ouvidoria, seja se você tem um atendimento aí para os clientes, né, de forma de telefone. Então, automaticamente, né, através de automações, você pode levar as informações ali do CRM diretamente para o Monday Service para você fazer uma tratativa, caso esse cliente, após, né, ele se tornar um cliente se tornar uma conta, um cliente fidelizado, você pode também ter essa tratativa, então fica tudo realmente centralizado, tá? Então você tem aqui embaixo capacitação de vendas, então você como gestor consegue entender quais são os gaps que estão acontecendo dentro do seu time. Então, se você coloca, né, ali como base, que você precisa gerar
algumas ações pós-negociações, então você consegue entender o que você precisa fazer com o seu time. Você tem as análises de vendas, que são esses pipelines, você tem o planejamento de pessoal, o onboarding da equipe e o jurídico e segurança. Tudo isso realmente integrado dentro do CRM, tá? Então, o que a gente sempre fala, né? É, nós precisamos, nós como equipe de vendas, a gente precisa que um CRM ele trabalhe pela gente, e não ao contrário. Então, o objetivo do CRM da Monday não é que você fique preenchendo planilhas, que você fique correndo atrás das informações, mas que essas informações estejam realmente, de fato, todas centralizadas, tá? Então, cada empresa tem o seu fluxo, o seu ciclo de vendas, as suas prioridades diferentes. Então, o CRM da Monday, ele é 100% personalizável. Então, a gente pode criar pipelines de vendas adaptado ao processo, porque é justamente isso é uma das grandes características da Monday. Isso em todos as suas ferramentas. Eu não preciso me adaptar à ferramenta. A ferramenta se adapta ao meu fluxo de trabalho. Então, quando você tem campos customizados para o que seja relevante para o seu time, você tem realmente uma automação sem necessidade de programação. Então, você tem uma estrutura modular, então você adiciona, remove coluna, você faz alteração de status, faz alteração de datas, você tem a possibilidade de criar múltiplos pipelines para diferentes produtos e serviços, você tem automação de tarefas baseadas em eventos, então, por exemplo, quando o status mudar para a proposta, automaticamente eu posso colocar ali a informação de que já foi enviada, ou realmente eu faço a notificação ali do meu gestor, tá? Então, junto com isso, com a ferramenta do CRM, a Amanda trouxe também a inteligência artificial para poder ajudar nesse processo de facilidade de gestão dos seus leads, né? A gestão das suas contas. Recentemente eu vi um post ali no LinkedIn, um rapaz falava assim: a inteligência artificial não é o futuro, ela já é o presente. Então, quando você pensa em facilidade de lidar com questões, principalmente de vendas, principalmente de pipeline, insights que talvez você demoraria muito mais tempo para ter analisando algumas informações, alguns dados, a IA ela vem justamente para facilitar esse processo, para que você não tenha o trabalho de pensar. Muito pelo contrário, ela vem e ela traz esses insights que às vezes você demoraria um pouquinho mais de tempo, né? Então você tem a automação e a avaliação de leads, né? Então, dentro do CRM com a IA, você usa os templates de vendas da Monday para um contato personalizado. O que a gente pode entender disso? Que se eu tenho um lead ali, como está escrito aqui no board, você tem a facilidade que a IA ela pode gerar essas sugestões de como lidar com esses clientes, né? Então você tem aí, você gera oportunidade de venda visualmente no processo, que ele vai ser muito mais ágil, muito mais intuitivo. Então, você tem uma funcionalidade integrada. Então, ela categoriza e classifica esses dados. Então, ela justamente realiza a análise de sentimentos e gera esses insights que muitas vezes é mais fácil para o dia a dia, para que você não tenha de novo, né, o retrabalho de analisar os dados anteriores para que você tome ali uma ação, né? Então, você também tem essa questão de IA confiável. Então, você controla o uso da IA. A IA, gente, não nada mais é do que um prompt. Quando você faz essa gestão do seu prompt, você coloca ela direcionada para aquilo que você precisa também para os seus leads, né? Então, você tem a questão da transparência e também a privacidade de dados, né? Então, a gente colocou aqui informação, né, que a IA da Monday, ela está disponível para os clientes pagantes dos planos Pro e também do Enterprise, tá? Então, a questão aqui é você categoriza os seus dados instantaneamente.
que isso quer dizer? A gente sabe que para poder atuar de forma estratégica é necessário que você faça uma categorização dos dados e seja prática e instantânea. Então, com a Amanda e do CRM, você pode filtrar, agrupar e categorizar esses contatos e também esses negócios, caso você faça a classificação ali dentro do seu CRM como contas, em segundos, né? Então, os campos, eles são personalizados para cada necessidade. Então, quais são as soluções que a Amanda traz aí dentro do CRM com a IA? Filtros dinâmicos para visualizar os leads por região, potencial de receita, origem de lead, potencial de crescimento dentro aí da receita também. Então, você tem etiquetas e os status coloridos personalizáveis, eu acho que isso é muito mais fácil, justamente trazendo essa vantagem de ser um CRM visual e nada muito engessado. Então, você pode trazer aí dentro da IA esse feeling de sentimento, se é positivo, se é negativo, né, junto com os status coloridos. Então, você tem também dashboards em tempo real para análise e performance de categoria. Essa é uma vantagem que o CRM da Monday traz, é em tempo real. Então, cada vez que o seu funcionário, que o seu colaborador coloca informação dentro do pipeline ou dentro dos quadros, ele automaticamente já gera em tempo real insights ali para o gestor, para que ele entenda o que está acontecendo ali na carteira, tá? Então, é super importante a gente entender que os sinais sutis de um cliente faz toda a diferença para a gente fechar uma venda. Às vezes é uma palavra, às vezes é a forma que ele escreveu o e-mail. Então, a IA ela traz essa vantagem e esse recurso para que vocês consigam analisar isso de forma muito minuciosa. Então, ela pode analisar a tendência, ela pode identificar padrão de comportamento e ela também pode prever a possibilidade de fechamento de cada negócio. Então, você pode fazer a avaliação de variáveis com o tempo de resposta, por exemplo, que isso é super importante, o histórico de integração, né, e o estágio atual, para sugerir os leads que mais podem ter chance ali de conversão. Você identifica automaticamente a oportunidade de risco, então é super importante quando a gente está falando da área comercial, a gente saber entender qual lead fica muito tempo sem interação. Então, você não precisa justamente criar uma regra aí do seu dia a dia. Na terça, na quinta e na sexta-feira vou fazer avaliação de quem não está interagindo muito comigo, quem não me deu resposta. Não. Isso você já consegue fazer com algum tipo de automação junto com a ferramenta do IA também. E aí ela também sugere os próximos passos, né, com base nos padrões detectados. Então, se você define algum padrão, ela vai aí te sugerir alguns insights que são super importantes aí para o seu pipeline de vendas. Então, o mais importante que a gente quer trazer aqui hoje com o CRM, explicar um pouquinho, tanto para quem já tem ou para quem quer está interessado em trazer o CRM, essa ferramenta para dentro da empresa, libera a sua equipe de vendas para focar no que realmente importa, gente, que é vender. É super importante você fazer o registro de todo o seu histórico, de toda a sua tratativa de vendas. Mas o mais importante é vender. Então, para trazer o resultado para sua empresa, você precisa liberar a sua equipe das questões manuais. Então, libera ele do Excel, do PowerPoint, libera ele desses processos do dia a dia que levam muito tempo, entrar no e-mail, ter outras ferramentas ali. Então, coloque tudo isso dentro de um CRM único, que ele vai te ajudar a salvar o seu tempo e usar esse tempo definitivamente para o que importa hoje, para quem precisa do CRM, que é vender. Então, é super legal também que o fato de você ter a IA fazendo sugestões e trazendo insights que são relevantes para o seu pipeline de vendas, automaticamente você
treina a sua equipe, né? Então, a equipe, utilizando o CRM com a IA, ela já entende como que o cliente funciona. Então, a gente sempre fala que pessoas são diferentes, obviamente, mas dentro de um processo de vendas, é muito comum você ver atitudes que são muito parecidas, semelhantes. São negócios diferentes, são objetivos diferentes ali dos clientes, mas você entende que os comportamentos são semelhantes. E a IA, ela traz, quando você coloca a IA dentro do seu CRM e ela te sugere isso, você automaticamente está treinando a sua equipe para que ela tenha uma melhor resposta para o cliente, uma melhor abordagem para o cliente. Então, isso também aumenta a performance da equipe, né? Que hoje, obviamente, é um dos pontos mais importantes. Então, o mais importante também é você ganhar mais com uma previsão precisa. A gente não trabalha, quando a gente está falando de vendas, com uma conta que é certa, né? Existem muitas variáveis que podem acontecer dentro de uma negociação, e mais importante também que isso é que você tenha todas essas informações em o mesmo lugar para que você tome realmente a decisão correta, né? Então, da minha parte é isso. Eu queria somente reforçar o QR Code que está aqui embaixo, para que, se você queira realmente utilizar o CRM dentro da sua empresa, que você aumente até mesmo o engajamento dos seus vendedores. Marque uma demo com a gente faz uma reunião com você para entender o seu negócio, para entender o seu fluxo, e eu tenho certeza que o CRM da Monday, ela vai se adaptar ao seu negócio, trazendo ótimos resultados para sua equipe e para toda a sua empresa no geral, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque agora eu vou passar a palavra para a Lara, para ela fazer uma apresentação prática para vocês, ela vai explicar de forma visual tudo isso que a gente explicou aqui de forma teórica, tá? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Larissa, as meninas me chamam de Lara e se vocês tiverem perguntas a fazer, vocês podem me chamar assim também. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é realmente um prazer estar aqui com vocês. E em segundo, eu tenho algumas coisas bem interessantes para mostrar a vocês aqui hoje. Não vou perder muito tempo, porque eu sei que vocês têm dúvidas e vocês querem ver como funciona. Se vocês quiserem ver no detalhe ali, de repente, alguma função específica de inteligência artificial ou do próprio CRM, vocês podem entrar em contato com a Make It Simple, tá? Que com certeza nós podemos preparar uma demo, uma reunião mais específica para o seu caso. Eu vou compartilhar a minha tela. E assim que vocês estiverem visualizando, no caso, Gabi, você pode me sinalizar, tá? Combinado. Perfeito. Então, eu preparei um ambiente bem simples de demonstração para poder mostrar a vocês o potencial do CRM Monday. Vocês já veem minha tela? Já sim. Perfeito. Então, vamos lá. Construir um fluxo simples, tá? Já que o nosso tempo aqui é um tempo bem limitado, mas como eu disse, vocês podem nos procurar para ver isso no detalhe, ou de repente fechar uma implementação. Olha, eu quero ter esse CRM para mim, tá bom? Então vamos começar do começo. Como nós começamos aqui? Então, o nosso fluxo de CRM começa com um quadro, que é um quadro de leads. Aqui na lateral, só para vocês terem uma ideia, quem talvez não for muito familiarizado com o Monday, enfim, não sabe muito bem como começar, tudo que nós temos aqui na lateral basicamente vai fazer parte do nosso fluxo, tá? Nós podemos ter quadros, documentos, painéis com indicadores, nós podemos ter também, enfim, uma série de coisas. Formulário, eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos começar com o quadro de leads. Aqui, o que nós vamos fazer então? Vamos cadastrar um lead de ponta a ponta e eu vou ver o nome de alguém que está aqui como participante para poder cadastrar o nome dessa pessoa para a gente fazer esse exemplo de ponta a ponta e vocês conseguirem compreender melhor como funciona, tá? Vou usar aqui o exemplo da Érica Ricardi. Então, basicamente, o que
a pessoa vai fazer para começar a cadastrar esse lead? Nós vamos começar a colocar aqui. Se nós formos cadastrar diretamente no quadro, o caminho é esse. Mas eu vou apagar aqui para mostrar para vocês que esse não é a única forma de imputar dado dentro da Monday, tá? Então, se você não tem muita paciência de ficar imputando um a um, nós podemos fazer importação. Então, a importação, ela funciona, no caso, você pode importar uma planilha do Excel, se você já estiver trabalhando, padroniza a planilha e traz ela para cá. E também tem um jeito bem interessante de trazer, que é através do formulário. Então, eu tenho um link que eu consigo compartilhar com uma equipe em um todo. Então, se a pessoa, por exemplo, ali naquele momento não está acessando o Monday, e eu preciso colocar aquele lead, estou com o meu celular, conheci aquela pessoa em um evento e eu não estou com o computador ali. Como que eu posso cadastrar aquele lead para não perder? Então, eu basicamente preciso desse link e, através dele, essa pessoa, quando receber o link, ele vai abrir dessa forma aqui. E nesse caso, ele pode ser aberto, como eu falei para vocês, no celular, com toda a praticidade que a pessoa que às vezes está ali na correria do dia a dia não consegue ter o computador ali sempre pronto, tá? Então, aqui a gente consegue fazer, inclusive, toda a edição desses campos, tá? Com condicionais, inclusive, da forma que nós preferirmos. Então, eu vou cadastrar a Erika aqui através do formulário, para mostrar para vocês que é bem simples. Eu coloco aqui o nome dela, a empresa dela, vamos dizer aqui que a Erika é da empresa ABC, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. A Erika é a CEO da empresa ABC, e o e-mail dela, a gente pode, de repente, colocar aqui, ericaricardi@abc.com. Telefone, podemos colocar aqui, do Brasil, vou colocar um telefone fictício, e aí, a partir daqui, rapidinho, tá no telefone ali, envia. Ele agradece. Quando nós voltamos agora para o nosso quadro de leads, Erika Ricardo já está aqui como um novo lead. Então, os formulários, eles alimentam os quadros, tá? Só para explicar aqui de forma bem simples para vocês. Para a gente continuar aqui e não perder muito tempo, imagina que eu vou começar a construir um relacionamento com a Erika. Como que eu construo o relacionamento dentro desse CRM? Então, aqui nós temos uma página, que é uma página que a gente chama de overview. Aqui eu vou ter tanto a questão dos estágios, né, em relação àquele lead, quanto os e-mails e atividades que eu trocar com ela. Por que e-mails e atividades? Porque a gente está integrado. Então, eu não preciso ter que ficar trocando eu vou para o Outlook agora, ou vou para o e-mail. Eu consigo enviar e-mails por dentro da plataforma e me comunicar com a Erika por dentro da plataforma. Então, imagina que eu estou aqui e eu vou adicionar primeiro uma atividade aqui. Vai ser basicamente uma nota, que eu vou escrever uma nota interna dizendo que, olha, Erika foi extremamente interessada. E aí eu posso dizer quais foram os interesses dela, posso, enfim, escrever o que eu quiser. Ficou essa nota aqui? Essa nota registra o rosto da pessoa que escreveu e quando exatamente ela escreveu. E aí eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês agora. Se a gente for trocar o nosso primeiro e-mail com a Erika, tem um botão aqui de novo e-mail que eu consigo fazer esse envio, inclusive a partir de outros. Vocês podem ver aqui que tem vários outros e-mails cadastrados, olha. Eu venho aqui a partir do meu, venho nessa variável. Se eu quiser utilizar, por exemplo, alguma variável que esteja presente ali dentro do quadro, o que seria uma variável para quem não está acostumado com esse termo? É o campo, basicamente, o nome daquela coluna que você tem dentro do quadro. Então, aqui vamos dizer que o assunto vai ser a nossa primeira interação. Só que eu não vou precisar escrever o e-mail do zero. Então, qual que é a nossa jogada aqui para a construção de e-mails e para comunicação um pouco mais simples com esses clientes? Eu posso construir templates. Então, eu tenho, por exemplo, template de apresentação da Gabi,
Template que fala de ID, e-mail 1, e-mail 2, follow-up, proposta comercial, alinhamento de data, proposta comercial de consultoria. Então, eu posso construir uma série de templates, que basicamente eu coloco ali, eles vão servir como uma espécie de macro, e eu posso fazer o ajuste se eu quiser. Então, por exemplo, vamos clicar aqui nesse da apresentação da Gabi, que eu sei que ela fez. Eu clico, ele já traz, e aqui tá vendo essa variável que é colocada aqui? Isso vai ser substituído pelo nome daquela pessoa, sem que eu precise todas as vezes escrever o nome dela, tá certo? Então aqui eu posso colocar, enfim, se eu quiser atualizar alguma coisa desse texto, eu posso atualizar, perfeito. Se não quiser, eu envio. A partir do momento que eu enviar, esse e-mail já vem para o nosso e-mails e atividades. E aqui eu vou ter todo o histórico de e-mails que eu trocar com aquela pessoa, do começo ao fim. Desde o momento que ela era lead, até o momento que ela se tornar um contato, até o momento que realmente assim ela fechar projeto, ela fechar negócio. Então aqui não fica aquela coisa de eu não vou conseguir ter acesso aos e-mails, à comunicação que foi feita, se uma pessoa nova entrar, meu Deus, o que vai acontecer? Então aqui vocês conseguem ter transparência, visibilidade de processo e uma comunicação muito mais assertiva. Por quê? Aí eu vou mostrar aqui uma coisa bem interessante. Aqui a gente, além de conseguir responder, se essa pessoa trouxer a resposta não vai para a sua caixa de e-mail. Ela vem para cá também. E aí eu consigo responder. Inclusive, consigo traquear se essa pessoa leu, quantas vezes essa pessoa leu, inclusive. Aqui está dizendo que não foi visto, porque o e-mail da Erika Ricardo de ABC não existe. Mas, se ele existisse, traria aqui que, essa pessoa leu o que você escreveu, tá? Inclusive, a gente consegue setar notificação para o caso dessa pessoa ler o e-mail ou responder o e-mail e você não querer perder aquilo por nada no mundo, por ser uma prioridade tua, tá? Então, aqui, trocamos o e-mail, maravilha. Esse botão de resumo de inteligência artificial é a primeira sacada também que eu queria mostrar para vocês em relação a e-mails e atividades. Por quê? Quando eu clico aqui em cima, a inteligência artificial, que é nativa da Monday, ela começa a procurar dentro desses registros coisas que ela consiga trazer que pode me agregar. Então, aqui ela está escrevendo. Se a minha conexão estiver um pouco instável, talvez ela demore um pouco mais. Mas, basicamente, aqui ela vai trazer insights a respeito dos e-mails que foram trocados e vai contar para a gente, de repente, ali até próximos passos do que a gente pode fazer. Deixa eu fechar aqui. Vou tentar de novo para mostrar para vocês. Então, enquanto ela está escrevendo, vou mostrar para vocês aqui na lateral o que a gente consegue ter, inclusive, de informação sobre aquele lead. Todas as informações que nós temos hoje, tanto no quadro de leads, quanto no quadro de contatos, quadro de propostas, são informações que elas podem ser bidirecionais. O que significa isso, Lari? Não entendo o que você está querendo dizer. Significa que eu tenho informação numa ponta e essa informação ela está conectada com a informação da outra ponta. Então, se eu, por exemplo, troco algo quando essa pessoa é lead e digo, olha, agora ela tem um potencial de 90% de fechar e tudo mais, ela tá maravilhoso. E ela se torna um contato e essa possibilidade diminui, ou ela não vai fazer ali o mesmo negócio, ele consegue trazer essa conexão entre as duas coisas. No caso, para quem está mais familiarizado com isso, é como se fosse um banco de dados relacional, mas não chega a ser necessariamente complexo, aquela coisa difícil de você ter que relacionar os campos. Então, aqui é muito mais fácil de fazer e eu vou mostrar para vocês como faz. Aqui, a inteligência já trouxe para nós, a comunicação recente, né? Ela disse que a nova gerente Gabriela foi apresentada à cliente Érica em um e-mail, o resumo da interação. Então, ela vai trazer para mim o resumo, dizendo que demonstrou extremo interesse na comunicação, quem que participou, ela fala, e quem que fez a operação, tá? Então, aqui, imagina que em um momento, quando você começar a nutrir esse cliente, um relacionamento, pode ser que você tenha mais de 10 e-mails. Você não vai perder tempo lendo os 10. Você pede para a inteligência resumir tudo que está nessa página e ela vai trazer para vocês, inclusive, análise de sentimento, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes o cliente não está muito no clima. Ele chega para você e fala, esse mês não vai acontecer. Só que o que você pode fazer? A gente pode pedir, inclusive, para dentro do quadro,
surgiu uma notificação que daqui a um mês me lembra de voltar para ele e dizer, olha, vamos fazer um acompanhamento aqui? Inclusive, ele sugere e-mail de follow-up, tá? Aqui a gente consegue trazer tudo nesse nível. Ficou claro para vocês em relação a essa parte de e-mails e atividades, que eu já vou mostrar para vocês agora um pouquinho da questão ali do quadro de conta, como transformar numa conta. Maravilha. Então vamos continuar. Imagina que a Erika Ricardi aqui a gente entrou num relacionamento mais profundo, né, enquanto cliente e vendedor. Então eu venho aqui e eu posso já passar todas as etapas. Aqui eu tenho fase de aproximação inicial, o contato. Eu posso, inclusive, personalizar tudo isso aqui, tá, pessoal? Não é nada escrito sobre pedra. Então, Monday, a experiência é justamente fazer com que ele se adapte à sua necessidade, à sua dor, à sua realidade enquanto empresa. Então, imagina que aqui eu quero trocar de qualificado para outra coisa. Posso trocar. Posso trocar cor, posso trocar texto, posso adicionar novas etapas. Então, imagina que para o seu negócio as etapas são um pouquinho diferentes. Não faz mal. Aqui a gente consegue adaptar. Então, vou transformar a Erika Ricardi. Aqui, primeiro eu vou colocar aqui ela é do país Brasil, para já mostrar para vocês depois o que acontece com isso. Passando aqui para a lateral, eu consigo ter uma coisinha bem interessante também. Lembra que a gente estava falando agora do e-mail, que eu enviei o e-mail para a Erika Ricardi? O que aconteceu aqui? Uma automação preencheu para a gente quando foi que a última interação com ela aconteceu. Então, imagina que eu tô, nossa, qual foi a última vez que eu conversei com esse cliente? Já tem uns 3 meses, já nem lembrava mais. Tá na planilha, não sei o que está acontecendo. Aqui na Monday, você consegue ter um pouco mais de visibilidade de qual foi a última vez que você conversou com ele, tá? Então, ele já registrou para nós que foi hoje, dia 29, 9h44 da manhã, que foi quando eu enviei o e-mail. Perfeito. Então, vamos voltar. Vamos transformar a Erika em um contato qualificado. Quando a gente faz isso, um group by, que é uma função bem interessante aqui da Monday, que a gente consegue fazer, inclusive, agrupamentos de diversos tipos de coluna, já traz ela aqui para o grupo dos qualificados de forma instantânea, tá? Eu não preciso ficar arrastando coisa como no Kanban. Então, eu só troco o status e ele vai automático. O que eu vou fazer aqui? Clicar um botão para transformar ela num contato. Então, não vou precisar cadastrar a Erika do zero. Vamos fazer isso? Vou mostrar para vocês como funciona e como eu consigo, inclusive, através de uma automação, controlar se aquele contato foi criado ou não. Ó, esse contato, por exemplo, não foi criado ainda. E essa coluna está trancadinha justamente para comprovar que não foi ninguém que trocou, foi a própria automação. Eu venho aqui, clico para criar. Espero um pouquinho e a automação vai fazer o trabalho dela. Ó, contato criado? Sim. Vamos ver se foi criado mesmo? Eu venho aqui no quadro de contatos e já está aqui. Erika Ricardi, com o e-mail, com o telefone, com o cargo. E aí aqui a gente já vai preencher mais algumas informações. O que eu falei para vocês sobre a questão da bidirecionalidade? Como isso acontece? Acontece através dessa coluna aqui. É uma coluna que a gente chama de coluna conectada. Então, eu venho aqui, se eu clicar nesse Erika Ricardi como lead, eu consigo ter acesso àquela página que a gente estava agora há pouco, dentro do quadro de contato. Ela é um lead? Não, mas eu tenho histórico de tudo que a gente fez enquanto ela era um lead com um único clique. Vamos voltar agora, que eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas a respeito de atividades, que eu acho que vocês vão se interessar. Então, aqui, vamos supor que a gente vai cadastrar, no caso, a conta, né, a empresa dela e tudo mais. E aí, como é bidirecional, eu não preciso entrar no quadro, eu venho aqui e coloco que a empresa é a ABC. Então, eu adiciono como uma nova conta e ele já trouxe para cá. Perfeito. E se eu venho aqui, a empresa ABC foi criada e conectada à Erika Ricardi. Eu posso vir, colocar como uma prioridade 2, e aí ele já traz aqui, ó, o Group By de novo. Então, essa noção de prioridade de P1 a P5 é uma coisa que eu costumo falar para os clientes para dizer, olha, prioridade alta, média, baixa, nem sempre a gente consegue trazer ali um nível, né, de detalhe. Se eu tenho muita gente trabalhando, por exemplo, eu posso dar prioridade do jeito que eu achar melhor, tá? Colocamos aqui, a gente pode colocar, por exemplo, que o domínio dela é abc.com, tá? Aqui a gente pode dizer o país. A inteligência artificial já trouxe para a gente uma descrição da empresa.
então, da empresa de American Idol. Aí ela traz que é do ramo de games, enfim, de mídia, entretenimento, música, áudio, vídeo. Eu estou só dando um exemplo aqui, mas vocês viram que eu preenchi o nome da empresa, no caso o domínio, o país, e ele já trouxe a descrição, o ramo e o número de funcionários. Para as outras empresas, a mesma coisa. Aqui eu dei o exemplo do Google, da Apple, da Amazon. Então, ele traz ali uma média do que ele está buscando, né, pela inteligência artificial. Não preciso ficar preenchendo informação da empresa, eu já tenho tudo aqui. Perfeito? Conseguiram entender até aqui? Vou seguir. Então, aqui, quando a Érica já é um contato ativo, o que a gente vai começar a fazer agora em relação ao relacionamento, né? Eu preciso enviar para ela, por exemplo, assinatura de NDA e tudo mais. Então, aqui a gente tem um espaço para o que a gente chama de activities, né? Atividade. Então, em relação ao trabalho, eu imagino que a maior dificuldade hoje também dos CRMs é mensurar a quantidade de trabalho que é feito. Que é o que as pessoas pensam, né? Mas você ficou o dia inteiro enviando e-mail? Quantos e-mails você enviou esse mês? Quantos follow-ups você fez esse mês? Vocês conseguem ter esse controle fora da Monday? Vou mostrar para vocês uma forma muito fácil de fazer, inclusive de marcar reuniões na sua agenda integrado com o seu, por exemplo, Outlook Calendar ou Google Calendar, aqui pela Monday de forma muito fácil. Então, eu vou vir aqui no quadro de leads só para exemplificar para vocês. Nesse lead aqui que está já, como qualificar. Então, imagina que a gente está aqui, eu venho aqui em adicionar atividade e eu quero agendar uma reunião com a Larissa. Se eu venho aqui nesse agendar reunião, ele me dá a opção de vincular ao Google Calendar ou ao calendário do Outlook. Vamos fazer um pouquinho diferente, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo diferente. Então, por exemplo, nós conseguimos, inclusive, adicionar atividades personalizadas. Então, imagina que o tipo de reunião que eu quero marcar não é online, ou é uma reunião presencial, ou é algo específico da minha equipe. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, follow-up, tá? Só para passar para vocês. Ele abre um campo aqui para mim, para eu colocar a data e o horário que eu tenho que fazer aquele follow-up. Então, imagina que a gente não vai só enviar o e-mail. A gente vai tentar realmente conversar com essa pessoa. Eu venho aqui e eu coloco o horário. Vamos supor que vamos fazer das 10 da manhã até as 11h30. E aí a gente pode escolher aqui a data, tá? Vou colocar aqui no dia de hoje. Perfeito. Se eu quiser escrever qualquer coisa aqui, inclusive o próprio e-mail, maravilha. Eu venho, posso escrever definitivamente, tá? Qualquer coisa. Posso anexar, inclusive, arquivos, tá? Então, tem diversos formatos de arquivos aqui que são compatíveis, que a gente pode trazer. Inclusive, trazer formatação de texto, mencionar pessoas do time, aqui que já estão na conta. Adiciono. Ele fica aqui, né? Tá perfeito. O que acontece dentro desse quadro de atividades, pessoal? Ele cria pra gente uma linha de follow-up, ó. Larissa Carmo, follow-up. Foi isso que a gente acabou de fazer. Das 10 às 11h30. E o que ele faz? Ele diz que está aberto. Eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, que está em andamento. Ele já colocou o meu rosto aqui para dizer que eu sou responsável por aquela tarefa. E já trouxe para a gente que o item relacionado está dentro do quadro de lead. Com esse link aqui, eu consigo, inclusive, clicar e ir direto para minha agenda. Então, se eu venho aqui, vou mostrar para vocês. Larissa Carmo, follow-up, posso editar, posso convidar a pessoa se eu quiser, tá? Posso trocar o horário. Então, aqui, a integração ela é completa. Vocês conseguiram entender essa questão da integração? Se eu tenho outros tipos de atividade, por exemplo, assinatura de NDA, follow-ups, ligações telefônicas, reuniões online, aqui ele vai gerar o link conforme eu peço para ele gerar. Então, vamos supor que a assinatura de NDA da Érica Ricardi vai acontecer no dia de hoje, e aí a gente pode estabelecer aqui um horário, que vai acontecer das 4 da tarde até o dia de hoje também, e aí a gente põe que vai até umas 5, por exemplo. Se eu venho aqui
e atribuo o responsável Larissa, eu espero só um pouquinho, e já gerou para mim aqui um link na agenda da Larissa, que eu clico aqui e eu consigo integrar automaticamente com o calendário da Larissa, aqui ó, assinatura de NDA de ABC, Érica Ricardi, está vigente, tá? Então, é esse nível de facilidade que nós temos para criar atividades relacionadas aos leads, aos contatos, a tudo que está acontecendo. Além disso, nós temos também como trabalhar com um indicador de atividade, que foi o que eu prometi para vocês. Aqui eu consigo, de forma instantânea, obter métrica de quantas atividades aconteceram. Então, aqui eu tenho tanto tipo de atividade no total. Esse mês, qual que é o andamento dessas atividades? Né? Esse mês, quantas atividades agrupadas por tipo aconteceram? Então, por exemplo, para agosto de 2026, a gente já tem um follow-up que vai acontecer. Para abril, a gente teve um lembrete, dois. E aí, se eu clico aqui em cima, ele é responsivo. Ele mostra para mim, inclusive, as linhas dessas atividades, para eu conseguir fazer a conferência, se for necessário, ou se eu precisar de alguma informação. Então, se eu volto aqui e quero clicar em outra coisa, ele me leva para lá. Tá? Então, é esse nível de transparência que os painéis da Monday, no caso, vão te entregar. Maravilha. Para além, né, de leads, contatos, contas, atividades 100% vinculadas, nós temos também um espaço para você tratar de negócios, tá? E aqui o que a gente consegue fazer? Fazer o cadastro das propostas, fazer o cadastro dos projetos e vincular esses projetos às propostas. Então, imagine que eu tenho aqui o projeto Make It Simple. Esse projeto é um projeto de prioridade alta, e se eu quero, inclusive, fazer o agrupamento pela prioridade, eu posso fazer dessa forma. Então, eu tenho aqui uma prioridade que não está selecionada, vamos dizer que ela é média. Que automaticamente ele muda. Então, eu sei que as prioridades altas que eu tenho de propostas para trabalhar hoje são essas duas. Não vou tomar mais muito tempo de vocês, tá? Eu prometo, já estou finalizando, mas só para mostrar essa parte de propostas e projetos. E aqui eu consigo, inclusive, cadastrar um cronograma para trabalhar essa proposta. Então, vamos dizer que eu vou trabalhar do dia 29 até o dia 9. Maravilha. Vou dizer que ela já está em andamento. E a partir daqui, eu vou, inclusive, dizer que, olha, eu preciso de uma proposta específica para a Make It Simple. E aí, a gente, indo para o quadro de propostas, a gente consegue ver que ele já vinculou aqui para a gente, ó, o contato, a conta, a gente consegue cadastrar valor de proposta, valor de forecast, trabalhar com probabilidade de fechar, com cotação, com invoice, inclusive gerando cotação e invoice dentro da própria plataforma. Se vocês quiserem fazer, inclusive, um teste, todos os produtos da Monday podem ser testados por 14 dias de forma gratuita. Porque, eu quero ver se é tudo isso mesmo. Então, vocês podem testar por 14 dias e perceber que, olha, é realmente isso que eu quero, vou fazer a contratação, e aí vocês podem conversar conosco. Mas aqui, como vocês podem ver, ele traz aqui, por exemplo, um teste de orçamento. Então, eu tenho aqui, eu consigo fazer as configurações de como que vai se dar essa cotação, o logotipo da sua organização para que você consiga ser um pouco mais personalizado e específico, os detalhes desse destinatário com as variáveis do quadro, então eu não preciso ficar sofrendo, preenchendo coisa. Uma vez que eu preencher isso aqui e colocar o valor ou alguma notinha de rodapé, eu salvo e consigo ter um PDF, consigo enviar isso por e-mail de forma muito mais simples, muito mais fácil. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, em relação a essa questão da proposta. Se eu ponho o valor aqui e eu anexo, por exemplo, mais de uma proposta a um projeto, ele vem para mim e diz, olha, eu vou colocar, por exemplo, aqui esse da Make It Simple. Eu consigo selecionar mais de uma, ó. Vamos dizer que esse, ó, é a proposta da Make It Simple e a proposta da Biomas junto. Se eu trago as duas juntas e eu venho aqui para esse outro quadro depois, ele traz para nós o nível de detalhe de dizer, gente, para essa proposta, ela está vinculada a esse projeto.
Então, vocês vão conseguir ter um pouco mais de transparência, né, em relação ao que está acontecendo. Aqui para o pipeline de propostas, vocês vão conseguir trabalhar com essa ideia. Para quem gosta de Kanban, falar, olha, eu não quero trabalhar com tabela, a gente consegue trabalhar com visualizações também de Kanban, de Gantt, de workload, do que vocês preferirem, tá? Em relação a report de propostas, vocês conseguem ter também. Então, aqui pensando, né, no forecast mensal para as contas, nos estágios que estão acontecendo esses dias. Então, é basicamente isso. E eu penso que agora nós deveríamos abrir para um espaço de dúvida, né, meninas? Isso, Para não pessoal, tomar. se alguém, desculpa, Lara, se alguém tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida referente ao processo que a gente explicou, fique à vontade, pode abrir o áudio ou pode mandar aqui no chat, que a gente vai auxiliando e vai respondendo vocês, tá bom? Não sejam tímidos. Podem ficar à vontade mesmo. E se vocês não quiserem perguntar agora, ou de repente, quero enviar um e-mail, vocês podem entrar em contato com a gente. E eu vou ter todo o prazer do mundo de mostrar tudo que essa ferramenta pode fazer. Eu mostrei o básico hoje, né, do produto especificamente. Mas se você quer ter um pouco mais de riqueza de detalhes, vocês podem ficar à vontade. Pessoal, é isso, então, como não tem nenhuma dúvida, se alguém tiver depois, quiser bater um bate-papo, quem já é cliente da Amanda e quiser agendar uma reunião comigo para falar sobre usabilidade, sobre melhorar processos da Amanda e fica à disposição. Quem quiser marcar uma demonstração prática e personalizada aí para o negócio de vocês, também pode chamar o pessoal que a gente fica à disposição, tá bom? Guilherme, eu mando para você então. Lara, você quer compartilhar para o Guilherme um pouquinho mais de gráficos? E aí a Claro. gente encerra. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar depois no WhatsApp para a gente que a gente responde, tá bom? E aí a gente já Maravilha. encerra. Vou mostrar aqui. Existem duas formas hoje de trabalhar com painéis dentro de Monday, tá? Então, você pode trabalhar com um quadro específico e apenas com os dados desse quadro. Então, eu construo aqui uma visão de painel dentro da view do quadro de atividades. E aqui eu consigo adicionar ferramentas. Aí eu vou mostrar aqui a quantidade de widgets que a gente tem. E, inclusive, você consegue fazer... tem um widget que eu não tenho. Ou infelizmente, a Monday não faz. A gente consegue, através do desenvolvimento externo, né? Pensando aqui nos apps do Marketplace, trabalhar em novas views, tá? Então, a gente tem bateria, número, lista de a fazer, foi mencionado, controle de tempo, se você quer, por exemplo, saber quanto tempo a gente está gastando, consumindo, fazendo isso, e quanto tempo a gente está planejando e consumindo para ter o contraponto. Então, a gente tem ali o gráfico que é o simples, aí eu vou mostrar para você as outras opções. Visão de calendário, se você quer ter, por exemplo, a visão dos calendários todos agrupados, as suas agendas, né, em relação aos seus trabalhos. Então, imagine que você trabalha com comercial, mas você tem uma agenda com o pessoal de projetos, uma agenda com o pessoal de suporte, só um exemplo. Você consegue ter essa visibilidade. Temos Gantt, volume de trabalho, podemos colocar texto, galeria de arquivos e cartões, mapa, para quem trabalha, por exemplo, com georreferenciamento. Então, você consegue, através da localização que você imputa dentro do quadro, saber em que pontos do planeta você tem cliente. Isso é bem interessante de fazer. Por isso, eu coloquei aquela coluna de país, e se você coloca da localização, ela é ainda mais precisa. Podemos fazer uma demonstração mais específica para você, tá? Mas, só lendo aqui a pergunta, foi o Guilherme Cavalheiro que mandou, né? Em relação aos gráficos, eu vou falar aqui bem rapidinho. Adicionando a ferramenta, você consegue fazer aqui a configuração desse widget através dos tipos populares de formas, né, que a gente consegue agrupar essa informação. Para gráfico, nesse caso, a gente consegue trazer do tipo empilhado, do tipo simples, linha, pizza, a gente consegue trazer área, bubble. Então, tem diversos tipos de gráfico aqui de forma nativa. Você vai, no caso, mexer aqui nos eixos, né, para dizer o que você quer que ele conte,
e fazer a personalização. Ah, não gostei dessa cor. Você consegue fazer a troca das cores também para a identidade visual da sua empresa fluir melhor, tá? E aqui, se você tiver dúvida mais de como fazer, a gente oferece também um serviço de treinamento aqui na Make It Simple, tá? Então, se você, eu quero ser treinado para fazer widgets, para construir painéis, para construir relatórios, a gente tem total capacidade de te dar esse treinamento e te ensinar a fazer isso. Tá bom, Guilherme? Beleza. Sobre o registro dos e-mails. Não precisa ter vínculo dentro do Monday, no caso das empresas de fora? Não, Juliana, não precisa ter vínculo. Então, imagina que você vai conversar com alguém, você vai enviar o e-mail normal para aquela pessoa e perfeito. Você que é o agente que está lá dentro, vai ocupar uma licença, mas a pessoa que você está trocando não precisa estar dentro da plataforma. Tudo bem? Inclusive, tem uma forma de você trazer ela para ver, caso ela queira ver algo, como visualizador, como convidado, se for de outro domínio, e não ocupa licença. E aí você, no caso, não precisa pagar, no caso. É possível gerar uma porcentagem de conversão e prazo médio de fechamento de venda? Sim, é possível gerar porcentagem de conversão e prazo médio de fechamento de venda através de colunas fórmula, tá? Não vou conseguir mostrar para você aqui agora como funciona isso na prática, mas eu vou te encorajar, Luísa, a agendar conosco para eu te mostrar como isso funciona, tá? Então, inclusive, não só através das fórmulas, mas através de algumas integrações que a gente consegue fazer para fazer esse cálculo de forma mais precisa. Não é difícil, e uma vez setado, você vai ter isso para todos os elementos. Prezados, uso o HubSpot nesse momento. Como funciona o pós-vendas de vocês? Estou precisando de ajuda e recebo isso. Orientando ao entrar nos vídeos, vocês conduzem essas situações de outras formas? Tem como se fosse uma imagem aqui, eu não sei se estou conseguindo abrir. Olá, Carolina, não podemos receber as mensagens. Em relação ao pós-vendas, o que eu acho mais interessante, mostrar aqui para você bem brevemente, tá? Vou mostrar para você um outro produto muito bom da Monday, que é o Monday Service. Não tive muito tempo de falar sobre ele, porque ele não é o produto foco, né, daqui da nossa reunião, mas aqui você tem um portal que o teu cliente, depois de fechar negócio com você, consegue abrir tickets para você. Consegue ter visibilidade dos tickets que ele já abriu. Então, ele vem aqui, acessa esse portal, você consegue personalizar com a identidade visual da sua empresa. Enfim, ele vai entrar aqui, vai ter uma espécie de base de conhecimento que você pode instalar. E se ele coloca aqui em abrir novo ticket, ele clica e ele consegue abrir um novo ticket para você e acompanhar o andamento, inclusive como que tá, quantos tickets ele abriu, quais foram resolvidos, tá? Porque aqui dentro do próprio service, você vai ter um quadro de tickets e você vai conseguir fazer o gerenciamento de tudo que está acontecendo aqui. Então, imagina que estou trocando com o cliente e-mails a respeito disso, disso, disso. Eu tenho aqui automações que vão trocar automaticamente esses status e dizer, olha, estou aguardando uma resposta dessa pessoa, ou essa pessoa me respondeu de volta. Aqui a gente tem cessate ao final, quando a gente encerra o ticket. Então, se eu clico aqui, eu consigo ver, experiência ótima, experiência desconfortável, maravilhoso atendimento. Para não ficar uma coisa muito na cara de quem fez, ele identifica como Ticket ID. Só que se você puxa, você consegue saber qual ticket foi. Podemos trabalhar também com gerenciamento de recurso, de dispositivo, para quem é do TI, para saber, olha, eu tenho tantas máquinas. Geração de também gerenciamento de recurso, né, em relação aos seus resolvedores, dos que estão fazendo onboarding, o que precisa para ser feito um onboarding ali no seu pós-vendas. Trabalhar com incidentes, para quem também é da área de TI. Então, eu consigo vincular esses incidentes e bugs ao quadro de tickets, tá? Então, para você, vai ser maravilhoso. Assim, maravilhoso, definitivamente. Eu recomendo muito você dar uma olhada no service e conversar com a gente sobre ele, tá? Para o seu pós-vendas. Aí o Guilherme fez uma última pergunta. Eu tenho gráficos que mostram correlação de orçamentação e valores, e preciso fazer uma parametrização entre dois gráficos. Consigo? Desculpe não falar, meu microfone quebrou. Não se preocupe, Guilherme. O que eu vou dizer para você? Marque uma reunião conosco,
para não tomar muito mais tempo do pessoal e a gente conseguir encerrar aqui até as 10h15, tá? Que aí eu consigo mostrar para você como fazer isso. Perfeito? Pessoal, é isso, então. A gente gostaria de agradecer. Lembrando, essa demonstração do CRM é gratuita, tá? Não é cobrada. A gente faz essa demonstração para quem tiver interesse. Acredito que vai ajudar muitas pessoas aqui, principalmente quem fez pergunta. Agradeço, já adiantando, pessoal, mês que vem a gente vai fechar a data ainda, vamos fazer um aulão. Gostaria muito da participação de todo mundo que está aqui. É um aulão também aberto para todos os cargos da empresa, de quem utiliza a Monday. E provavelmente, adiantando, o aulão vai ser sobre Dash e relatórios gráficos. Então, eu conversei muito essa semana com os clientes e eles me falaram que a principal dúvida é o principal desafio. Então, adianto aí vocês, mês que vem, aguardo a participação de todo mundo e peço para vocês compartilharem também. Pessoal, o time Make aqui fica à disposição. Sempre que precisar, vocês têm os nossos contatos. Espero que vocês utilizem a Monday da melhor maneira possível. Quem tiver interesse em CRM, é só nos chamar aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigada, viu? Até Perfeito. mais. Muito Tchau, gente. obrigada, Bom pessoal. dia.